crianças, a paz do Senhor. Eu sou a tia Lu e estou aqui para contar mais uma história para vocês. Olha só o que a tia trouxe hoje para a gente. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês querem ver? Olha só o que é que eu trouxe. São sementezinhas. E a nossa história de hoje, ela fala sobre sementes. Vocês querem conhecer? Jesus, ele gostava muito de contar história. E não era qualquer história, não. Ele gostava de contar histórias, e as histórias na Bíblia, elas conhecidas como parábolas. Parábolas, elas são histórias pequenas, e essas histórias, elas traziam coisas do cotidiano daquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus. E aquelas palavras, aquelas mensagens que Jesus contava através das parábolas, elas tinham uma mensagem. E era a mensagem do céu. Tudo que Jesus ensinava através das parábolas eram mensagens sobre o reino de Deus. E Jesus, certa vez, estava na região da Galileia com seus discípulos. E uma grande multidão o seguia. Então, Jesus contou uma história. Jesus contou uma parábola. E Jesus contou a seguinte parábola. Um semeador saiu a semear, a jogar as sementinhas na beira da estrada. E uma parte dessas sementes, ela caiu na beira da estrada. E veio os pássaros e comeu essas sementes, e pessoas também as pisaram, até que não sobrasse mais nada. O semeador, ele continuou a semear, a jogar as sementezinhas, e uma parte dessas sementes, ela caiu, olha, em meio a um terreno cheio de pedras, e aquela semente, ela começou a crescer, mas quando veio o sol, ela secou e murchou, porque ela não tinha raiz. A raiz era pouca, porque o terreno era cheio de pedra. Aquele semeador continuou jogando as sementes e veio, e uma parte daquelas sementes, ela caiu num terreno cheio de espinhos. Aquela semente, ela começou a crescer, mas no meio daqueles espinhos, ela se espremeu e veio a sufocar e morreu. Uma parte daquelas sementes, ela também caiu numa terra areiosa, numa terra boa, numa terra fértil. E aquelas plantas, e aquela semente, ela brotou, ela germinou, cresceu e deu muitos frutos. Olha só, ela cresceu e deu frutos, e frutos de centenas. Então, os discípulos, eles começaram a se perguntar: Mestre, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer com essa parábola. Então, Jesus começou a explicar. A semente, ela simboliza a mensagem de Deus. E as terras, a qual nós vimos, ela simboliza o coração das pessoas. O terreno ao qual a semente caiu e os pássaros vieram e comeram tudo, são como as pessoas que ouvem a palavra e depois vem o maligno e as rouba aquela palavra e não deixa que aquela palavra entre no coração da pessoa, para que ela não venha a receber a salvação. Então, as pessoas que ouvem a palavra e deixam que aquela sementezinha seja roubada, são como aquelas pessoas
que se vivem distraídas, desapercebidas e não prestam atenção na palavra. O terreno pedregoso, cheio de pedra, é como o coração da pessoa. Ela ouve a palavra de Deus, se alegra, fica até feliz, mas quando vem as perseguição, vem o sofrimento, elas ficam pouco tempo. Sabe por quê? Porque as raízes delas é pouca. Elas não conseguem se fixar. Qualquer coisa, qualquer discórdia, elas saem da presença de Deus, porque elas não têm raiz em Cristo, elas não estão firmadas em Cristo. Por isso, ela deixa que qualquer distração, qualquer perturbação as tire da presença de Deus. O coração, a sementezinha que caiu no meio dos espinhos, é como a pessoa que aceita Jesus, mas elas estão tão preocupadas com as coisas do mundo, com as riquezas, com os seus problemas, que deixam que esses problemas, que essas riquezas sufoquem e elas acabam não ficando na presença de Deus. O coração, a terra boa, a terra fértil, é como a pessoa que vai lá ao culto, ouve a palavra de Deus, ouve a mensagem e deixa que Jesus entre na sua terra. E aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que o recebe no seu coração, é essa terra boa que vai crescer, que vai dar fruto e frutos bons, porque não adianta somente dar fruto, mas tem que dar frutos bons, frutos de arrependimento, mostrar que Jesus causou mudança na sua vida. A história que a tia acabou de contar, ela fala da parábola do semeador. E ele fala de um terreno de corações de pessoas que ouviram a palavra de Deus. Vocês veem essa caixa? Ela é linda, né? É bonita. É semelhante a um coração que a gente olha por fora, vê a beleza, vê a aparência, mas quando a gente para abrir e ver dentro, olha só o que a gente pode achar. São pessoas preocupadas com riquezas, pessoas preocupadas com viagem, pessoas preocupadas com fama, pessoas preocupadas em curtir a vida, pessoas preocupadas com coisas passageiras, porque o ladrão vem, leva, rouba, mas lá dentro, quando a gente procura ver o coração dessas pessoas, é um coração triste, é um coração abatido, é um coração sem Cristo, porque é um coração que não tem a Deus, é um coração que pensa em tantas coisas, mas não parou para ter o principal habitando nele. É bonito por fora, tem uma aparência, mas não tem Cristo. Mas aquele coração que muitas vezes a gente pensa, nossa, tem uma aparência tão simples, uma aparência tão comum, mas este coração é um coração que tem o principal, é um coração que tem Jesus Cristo. Este coração, ele é um coração alegre, é um coração que passa por muitas lutas, pisa em muitos espinhos, segue muitos caminhos, mas é um coração com Cristo. Esse coração, ele é um coração alegre.
Por isso, crianças, eu quero que vocês deixem guardadinho e se perguntem, aonde é que está o seu coração? A palavra vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. E aonde está o seu coração? Eu quero que vocês guardem esse versículo no seu coração que diz assim, o Salmo 119, o verso 11, diz, só a primeira parte, a tua palavra escondi no meu coração. Aonde está guardado a palavra de Deus? Aonde devemos guardar a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela deve estar guardada em nosso coração. Não um coração triste, não num coração abatido, não num coração sem Deus, mas a palavra de Deus, ela deve ser guardada num coração feliz. Aquela pessoa que guarda Cristo no seu coração, ali ela tem a verdadeira felicidade, porque em meio às lutas, ela vai estar sempre acompanhada de Cristo. Vocês gostaram da história? Espero que vocês tenham gostado e nas próximas semanas podemos ter mais. Eu agradeço.